Ora, muito boas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dom Eliseu in Foco. Esta noite, eu e o Walker Carneiro estamos aqui para fazer umas correções do nosso último programa, a estreia, onde nós nos equivocamos nos números repassados pelo vereador Tales Linhares e deixamos de ouvir a defesa do vereador do MDB, Paulo César. E também ficamos com a promessa de nos debruçarmos mais sobre o último trecho da intervenção do vereador Luiz Lima. Val Carneiro, boa noite. Opa, tranquilo, Romeu, estamos aqui. Realmente temos que fazer uma correção porque no afã da estreia, né? A gente já estava fazendo algumas horas que o Romeu estava aqui lidando, tentando ligar aqui o equipamento. Aí a gente passou batido na informação. Nada que prejudique nada, mas a gente tem que corrigir aqui, né? O Romeu vai abordar esse assunto direitinho, tem uma fala do vereador, né, do vereador Tales, e tem uma fala do vereador Paulo César, referente ao que? A uma emenda à lei orçamentária anual, LOAS, que foi colocada em pauta na última reunião de vereadores, lá na Câmara de Vereadores. É uma emenda solicitando à Câmara autorização para agregar mais de 90 milhões de reais ao orçamento municipal. E aí nós estamos nesse debate. E parece que estamos com delay na internet, o Walker Carneiro está travado. Então o vereador Tales Linhares, ele deu início à sua intervenção, fazendo elogios a um senador, foi interpelado pela presidência da mesa, dizendo que não era o momento para fazer esse tipo de abordagem, e logo o vereador se corrigiu e vamos ouvir a fala do vereador. Parecer. Aí essas situações a gente deixa para o final, quando o senhor tem direito à palavra. Tudo bem, presidente? Perdão. Obrigado, Cláudio. Vamos falar então sobre o projeto de lei de número 002. Esse projeto de lei, para quem não sabe, gente, ele fala sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. Esse projeto é votado sempre no ano anterior para ser colocado em prática no ano seguinte. O que ele faz? Ele vai direcionar o Poder Executivo para onde que ele vai com o dinheiro do povo. Foi aprovado o ano passado. E agora, o que é que está acontecendo? Não sei qual foi a análise que fizeram, não sei o que foi que aconteceu. E perceberam que talvez os valores que foram estipulados dentro da LOA não vai dar para suprir as necessidades. O valor que foi feito em 2024 para ser colocado em prática em 2025 foi de R$ 203.627.925. Essa foi a LOA que foi aprovada no ano passado. O que é que está acontecendo agora em pleno meio do ano? Então a primeira correção é que nós falamos algo em torno de 225. Foi, falamos. 225. Você anotou aí, eu olhei aqui. 225 tá bom, mas é 203, né? 203 são 203.627.925 reais. Então fica aqui a nossa correção. 203.227.925 reais é o orçamento que foi aprovado ano passado para o governo utilizar de dinheiro público em 2025. O ano de 2025. E nós chegamos agora ao fim do primeiro semestre. Não temos informações do quanto já foi gasto desse recurso previamente estipulado pela lei e nem quanto falta ainda para ser usado. Isso também é uma informação. Como é que está o portal da transparência da prefeitura? O portal da transparência, eu não queria entrar nesse da prefeitura, mas no caso... Não, da prefeitura, da porque prefeitura, a questão aqui é orçamento do executivo, da prefeitura. exatamente. Temos dificuldades em encontrar informações. Esperemos que se corrijam esses detalhes em breve, porque a fonte das informações para a população se busca no portal. E seria interessante a gente ir lá no portal, pegar esse valor, 203 mil, aí vai lá no portal e ver o que teve de gasto. Pessoal da saúde, pessoal da educação, o que estava previsto, combustível para isso, combustível para aquilo. Isso tem que constar no portal da transparência, porque o portal da transparência, o nome diz por si só. Dinheiro público tem que ser colocado às claras para toda a população. É dinheiro público.
Não é Isso dinheiro tá- privado. isso- O dinheiro privado o cara faz o que ele quiser. Ele vai responder na justiça se ele fizer algo errado, mas dinheiro público tem que ter transparência. O dono da empresa não tem que ter transparência nenhuma. E temos a Ninguém lei. deve saber o que ele faz com o dinheiro dele. A Agora, lei de acesso à informação É. ampara a população, toda a população a brasileira gestão tem acesso. municipal tem que ter transparência Inclu- plena. Inclusive é bom a gente trazer essa pauta porque depois que eu fiz tecnologia, eu já tinha esse hábito como presidente da Associação de Produtores Hortifruti e Granjeiros. Eu me relacionava institucionalmente, ou seja, tudo por documento, papel. É correto. Certo, mas a gente vê em órgãos públicos a dificuldade das pessoas que prestam serviço público em lidar nesse formato. Eles gostam mais do Bom, pessoal. Isso que nós estamos falando aqui não é uma característica única e exclusivamente de Dom Eliseu. Não, eu sou Temos que vivo em Dom deixar bem Eliseu. claro. Aqui, eu costumo falar o seguinte quando eu converso. Nós não estamos falando de pessoas, Sim, nós estamos falando de gestão pública, que é um grupo, que é um coletivo. Aqui, foi eleito um é, executivo para dar andamento aos serviços públicos e temos o legislativo para acompanhar, e legislar e fiscalizar. É verdade. Então, o braço do legislativo se estende à população. E você que está aí, você deve prestar atenção a isso. Você é responsável também pela fiscalização e acompanhamento da execução. Por exemplo, temos o problema da chinesa. Nós tivemos uma parcela relativamente pequena da população que se mobilizou, mas estão cobrando a execução de algumas Deu uma repercussão, deu viu? uma repercussão. E aí é importante que a gente deixe claro aqui, que podem entender que às vezes é uma iniciativa da nossa parte. A gente está só fazendo o papel de cidadão, tentando entender os mecanismos do funcionamento. Olha, entre que o nós executivo estamos e o conversando com legislativo. aquelas pessoas lá em frente ao SAI ontem, uma informação importante. Não foi só uma pessoa que disse, mais de uma pessoa. Que desde dezembro a água já vinha saindo barrenta no encanamento e nas torneiras lá da chinesa. Pois então. E que o SAI foi avisado do que estava ocorrendo. Então isso já é um sintoma de que estava esbarreirando. Eu ali, estava né? lá, eu vi a conversa e eu fiz um cálculo muito rápido e simples. A senhora se referiu a mais ou menos 3 meses em que a água já não estava possível de consumir. E junta mais 44, quase 50 dias de interrupção total do fornecimento. Nós já temos 5 meses em que o serviço não é prestado com a qualidade mínima necessária para atender a população do bairro chinês. Então não é de hoje. Então a cobrança do vereador Luiz Lima se faz pertinente. E é importante que a população de Dom Eliseu entenda que o legislativo se estende à população. Porque vocês elegeram os vereadores. Cabe a vocês agora cobrarem do vereador que vocês ajudaram a eleger a resolução, ou pelo menos... O legislativo, com todo respeito aqui aos vereadores, conheço a maioria. O legislativo não deve ser única, exclusivamente e tão somente um braço do executivo. Tudo bem. A maioria dos vereadores que estão lá no legislativo hoje foram eleitos no grupo político do prefeito. Nada contra. Agora, vocês representam Chegou ali, a conta. representam ali a vontade de pessoas que depositaram voto em vocês. Então, se a partir do momento que vocês passam a blindar completamente o executivo, vocês vão perder a credibilidade daqueles que votaram em vocês. O nome que se dá à atuação de vocês é política parlamentar. Vocês vão ter que fazer política. Administrar diplomaticamente situações semelhantes a essa do bairro da Chinesa. Exato. E vamos então, como o Walker falou sobre política parlamentar, nós vamos na sequência ouvir a intervenção do vereador Paulo César. Muito bem. De encontro ao Paulo que César é um cara Walker... estudioso, viu? Sim, Estudioso. eu admiro Paulo César porque é um político que tem pouca rejeição. Pelo seu jeito, sua forma de estar, do jeito que ele age na política, a gente observa que a rejeição dele é mínima. Mas não podemos deixar de perceber o que o Walker Carneiro falou anteriormente, na possibilidade de políticos candidatos a vereador perderem credibilidade. E o MDB é a figura mais proeminente dessa perda de credibilidade em Dom Eliseu, que elegeu somente o vereador Paulo César, enquanto que em bancadas anteriores tinha uma expressão maior.
elegeu em outros partidos da coligação, né? Mas o MDB, que é da chapa do vice-prefeito, Antônio da Agrosul, Zé Antônio da Agrosul, não é isso? E só elegeu um vereador. Isso é a imagem do que o Walker acabou de falar. Acaba se perdendo da credibilidade e em eleições posteriores se dá espaço para novos vereadores. Então fiquem atentos. Nós vamos ouvir o resto da intervenção do vereador Thales Linhares e na sequência o Paulo César. Estão pedindo Nossa, entendo. aqui para que essa Câmara Municipal aprove um projeto de lei que faça um reajuste de aproximadamente R$ 95.960.000 a mais. Pronto, então ficou aqui feita a correção nos valores que nós havíamos citado no vídeo anterior e vocês agora vamos nos debruçar sobre a intervenção do vereador Paulo César do MDB, que é da chapa do vice-prefeito de Dom Eliseu, Zé Antônio da Agrosul, alinhado com o governo do estado, Hélder Barbalho, que já trabalha de antemão para eleger a sucessão o ano que vem. Então você que é da população de Dom Eliseu tem que ficar atento às movimentações para não ser vítima de fraude eleitoral, estelionato eleitoral, que é o que acontece muitas vezes. O seu voto é extorquido de alguma forma e depois você não recebe aquilo que combinou. Vamos em frente. Doutor Paulo César. Senhor presidente, bom dia. Excelentíssimos vereadores, bom dia. A placa do Thales Linhares. Estamos nós na Fiat. Fala, Thales. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, só uma ser. questão de informação a respeito do projeto de lei 002, referente à lei orçamentária que votamos no ano passado. Na oportunidade, vereador Thales, seria interessante falar para Vossa Excelência que naquele período em que foi encaminhada a Câmara Municipal até setembro, até o dia 30 de setembro de 2024, tinha-se uma estimativa de que o ano de 2025 seria destinado ao município para que ele gerisse durante todo o ano os 203 milhões de reais. Ponto, ótimo. Mas depois do período de setembro até dezembro, o município ele adquiriu várias emendas parlamentares, recursos oriundos do governo federal, e aí foi constatado de que aqueles valores que tinham sido encaminhados primeiro até o dia 30 de setembro, houve uma estimativa de receita muito maior. O que é que se entende com isso? De que a gente estimou que viriam 203 milhões que seria gasto em 2025. Mas como houve uma elevação grande, um aporte grande de emendas parlamentares para o município através de convênios, é que o prefeito municipal solicitou que fosse feito um reajuste nesse sentido. Vossa Excelência está correta em debater e dizer que, porventura, possa ser contrário, mas houve essa elevação e automaticamente está pedindo autorização para a Câmara para que no final ele possa ser, a partir do momento da prestação de conta, ele possa estar informando aos tribunais e até a Câmara Municipal esses valores que foram adentraram ao município, diferente daquele programado no período de setembro de 2024. Assim, um pouco ofegante na defesa, visto que, assim, no meu entender, a expressão corporal do vereador é um pouco... Eu não sei se eu entendi bem, Romeu, mas ele falou o seguinte: a partir da aprovação da LOAS, do orçamento, o município recebeu alguns aportes de recursos a mais. Parece que ainda no ano passado eles já tiveram essa informação. Por emendas e tal, outros recursos que entraram além do comumente passado e que estava previsto. Então, com os recursos que entraram, ele suplantou os 203 milhões e uns quebrados. Mas aí tem que ser adicionado no orçamento. Tem que fazer uma emenda, é isso que estão propondo. Não sei se eu entendi bem o que foi falado.
propondo uma emenda à lei orçamentária anual aprovada no ano passado. Mas Ele esses falou em recursos setembro. já entraram. Já estão disponíveis. As Está disponível. emendas parlamentares e tal, e vai. As emendas foram aprovadas, só que não estão liberadas no orçamento deste ano. É aquilo que eu falei no último programa. Por que é que não deixam para introduzir na LOA deste ano agora? É porque, o que eu falei, já tem que ser trabalhada a eleição do ano que vem, com uma certa antecedência. Não, olha, o que eu disse no programa anterior é o seguinte, que pela minha experiência que eu tenho de acompanhar essa relação do executivo, legislativo, a questão orçamentária e tal, no ano subsequente que é aprovado o orçamento, no início do primeiro semestre sempre é apresentada uma emenda para adicionar Então está tudo certo. valores de a recurso. questão é. Tudo bem, a gente está tentando abordar aqui. Mas o que eu me perguntava, que agora que eu comecei a entender melhor, tudo bem, eu nunca pensei mais profundamente. Mas eles vão adicionar esse recurso, de onde vem esse recurso? Mas é o que, né? o Thales questiona. Sim, mas de onde vem Pois é, e para onde vai. pois é. Então, eu como vereador, o Thales, preste atenção. O Thales é vereador, deveria ter acesso às informações. Se ele é vereador, tá? Mas nós estamos pensando junto com ele aqui. Tá. Nós estamos destrinchando o negócio aqui, para que você não tenha nenhuma dúvida. Porque nós entendeu? vemos o caso do vereador Luiz Lima, que esteve 8 meses, que ele falou, se debruçando, foi quantos? Eu não lembro de data. Ele ficou 80 em cima. dias. 80 dias se debruçando sobre um projeto, fez um planejamento e apresentou, foi reprovado pela presidenta da comissão, ele é o relator, presidenta, só tem uma, então não preciso nem falar o nome, quem Qual reprovou era o projeto mesmo que ele estava apresentando? da alíquota lá, da tarifa, do aumento Foi. da conta de água. É. E ele falou que era inviável, ele chegou à conclusão que era 135% de aumento, não existe, e vai repetir isso aqui. Que foi que nós prometemos que nos debruçaríamos nos últimos minutos do debate do vereador Luiz Lima. Então, ele, durante 80 dias, trabalhou, verificou que eram 135% de aumento, que ele iria recorrer. Desde o primeiro dia que aquele projeto começou a tramitar lá, no outro dia, todo mundo já tinha feito as contas, já estava sabendo que era 135%. E assim, o que aconteceu? Foi reprovar e depois apareceu um projeto pronto em 2 dias. O problema é que eles colocaram o projeto para ser tramitado em regime de urgência. Para não ter tempo para nada, para aprovar logo e acabou. Porque quando o projeto é aprovado, sancionou, acabou-se. Aí foi proposto um tempo para poder debater. A gente está aqui tentando, a gente não tem nada contra a Câmara Municipal de Vereadores. Não é pessoal. O que está A gente acontecendo, não tem nada contra entendeu? o Executivo Municipal. A gente torce não. e quer que tenha um bom governo, que seja fantástico. Poderemos ser contra. Agora, como cidadão, a gente tem que estar olhando, tem que estar observando. A gente vai na Câmara, vê o que está acontecendo, tem que entender o que está acontecendo. Por quê? Porque o que rola na rua, num negócio, vai ter mais 95 milhões, é para roubar, é para isso, é para aquilo. O que rola, o que eu sempre ouvi, na minha experiência, em todas as gestões, para que vai mais recursos? Né? Fica falando. A nossa intenção aqui é esclarecer a situação. O que nós estamos falando aqui é o que é fato. São regras. Né? Agora, transparência. Nós temos que ver, pessoal, nós, a comunidade, não é só eu e o Romeu, a comunidade tem que ver quanto foi que entrou de emenda para ver se são mesmo esses 95. É isso que o vereador Thales tem que fazer. E nós vamos ajudar ele se quiser. E uma das formas da gente ver esses números é no portal da transparência, seja da prefeitura, seja daqui da a pouco vai Câmara passar um Municipal. menino aqui, não esquenta não. É porque Ele não vai passar aqui não, vai para lá. Não? Quer aparecer? Cadê ele? Ali, ó, é esse aqui, ó. Chegou agora, lá na quadra, tava jogando bola. É o Youssef. Valeu, Youssef. Tá gravando o vídeo. Tá gravando vídeo. Tá gravando. Bom, o Youssef, agora chegou a hora de você sair de cena. Viu? Gente, isso aqui é a nossa casa, é a vossa casa. Nós estamos entrando em vossa casa e vos dando a oportunidade de entrar, no caso, na minha.
Vocês terão a oportunidade de entrar na casa do Walker uma hora dessa. Vai, Serão todos muito vai bem-vindos. Então, o tomar um Portal da café de Transparência. primeira, viu? O Portal da Transparência é o local. Eu já procurei já o caminho até a LOAS, o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LDO. Porque tinha que ter no portal esses valores de emendas que entrou. Mas ele nos encaminha para um link. E até onde eu percebi que eu estava para fazer essa E aí, pesquisa eu tô pelo travado, sabe que telefone. tá me ouvindo? A tua internet não está muito boa. Não, é a tua internet que tá aqui, cara. Mas a internet do cara. Está travado? Walker Carneiro está travado. Mas vamos ouvir o vereador Luiz Lima e já o Walker volta. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia ao público que está nos acompanhando nesta sessão e ao público que está nos acompanhando através das redes sociais. O povo vai me chamar agora de cri-cri, de ruim. Mas esse projeto 001 é uma vergonha. Fez eu perder tempo, gastar conhecimento que não tem valor nenhum, mobilizar a população inteira, expor 10 vereadores contra a urgência, terminei meu relatório, esperava hoje defender meu relatório e fui pego de surpresa. Isso é uma vergonha, má gestão e falta de planejamento e falta de consideração com o relator. Achei muito feio isso, prefeito. Você mandar uma mensagem, uma reunião comigo, que é retirar o projeto. Não pegar de surpresa, eu e toda a população. Porque se a população tivesse mobilizada, esse projeto tinha passado. Com esse aumento abusivo. Colocaram uma tabela que não existe. Quem sabia que ia derrubar no Supremo. Encontrei várias falhas, mostrei. Era simples. Aqui está meu parecer. Retirava a tabela que não existe, colocava a atual. Íamos fazer um reajuste pelo IPCA todos os anos. Ia dar uma receita de 20 mil mensal. Já tem 3 meses que ele foi lido aqui em 13 de março, como urgente e urgentíssima. Chegou na minha mesa em 26 de março. No mesmo dia, mandei o ofício para o presidente do SAAI. Para mim foi outra falta de respeito com o relator. Diz que a pessoa que foi notificada estava errada, que quem assinou o projeto foi o prefeito, e ele que deveria ser notificado. Recebeu em 27 de março a notificação e devolveu dia 7 de abril. Beleza. Reunimos novamente, notificamos o prefeito. Demos mais 5 dias úteis para ele responder. Não respondeu. Reunimos a comissão de novo. Dei meu parecer, repito, excluindo a tabela que não existe, em lugar nenhum aquela tabela ia passar a vergonha. Ele poderia passar aqui com a base dele, mas tinha o Supremo para derrubar. Eu ia até o Supremo para derrubar essa lei. Que não existe um aumento de tarifa de 135%. E não era nem mencionado no projeto, era fictício, não existia esse percentual de aumento. Só veio à tona depois que eu fiz os cálculos e mostrei que ia aumentar 135%. Que o correto era ter incorporado no projeto, na leitura. Como ele colocou urgente e urgentíssimo, ele achou que ia passar. Mas agradeço a todos os vereadores, aqueles 10 que colaboraram com a população, ficaram sensíveis e colocaram o projeto rodar pelos trâmites normais. Demorou tanto porque ele não respondeu e tínhamos que cumprir prazo. Fomos para a votação, outra pressão. Isso aqui eu estou falando está tudo em ata e documentado. Quem quiser vai apresentar. Aqui não é nada fictício nem inventado. Perdi, não, empatamos. A presidente votou contra o meu relatório e o secretário se absteve. Beleza. Aí, gerou outra discussão. O meu relatório ou a Comissão de Justiça vai elaborar? Eu, na minha convicção, o meu relatório passava. Porque o regimento interno é claro. A
maioria derrota, a maioria, mas empatou, eu creio, no meu entendimento, que ia passar o meu relatório. Mas mesmo assim, derrubaram meu relatório e fizeram outro, por 2 dias. Eu passei 80 dias pesquisando, arrumando argumento, em 2 dias já tem um relatório pronto. Regime de urgência urgentíssima. Presidente, eu precisar do tempo do partido. Tá bom? Outro relatório estava para ser votado Quer ouvir hoje. até o fim? Você que sabe. Chegou aqui a surpresa, retirou o projeto. Olha, tem 25 minutos, mais 5 Isso minutos. para mim é mais gestão. Bem, para não se estender demais, nós vamos em média de 30 minutos cada programa. Foi 27 no último? Nem lembro. Foi. Aqui nós temos que ver com o vereador Luiz Lima e ele sabe o que está fazendo. Ele leu o projeto. E ele diz que não existia o número 135%. Mas de tinha um alíquota. valor, R$80. O valor da conta nominal. Né? Mas o valor do acréscimo, né, em percentual não Sim, mas aparece. isso não tem necessidade para constar isso no projeto. Não há necessidade. Mas 135% é aquilo que não existe, um acréscimo abusivo. Rapaz, nesse- o vereador está correto em falar isso, mas não é obrigatório quem redigiu o projeto colocar o percentual. Ele coloca o valor, vai passar de X para Y. Pronto. É a tua percepção. Não, não eu é a vou- minha percepção, é eu um vou- relatório técnico, não precisa, ele está falando só que vai aumentar o valor. A pessoa que faz as contas lá Mas depois o e vê. vereador é o relator e achou Que que deveria diferença constar. faz? Faz uma Não, mas diferença. o principal não é isso. O Sim, principal é vamos que o vereador Luiz Lima, ele teve dificuldade dentro da comissão, das comissões que analisaram esse projeto. Ele tem razão naquilo que ele faz, Exatamente. mas ele teve muita dificuldade, porque as comissões ali são montadas toda favorável ao executivo. Tá, desse jeito. Mas o que o parlamentar tem que fazer então? O parlamentar ele tem que ter a capacidade diplomática para fazer aquilo ao qual a função dele é designada pelo nome, parlamentar. Ele tem que saber conversar, mostrar para a Parlare. pessoa, fazer aquele projeto pelo menos sair das comissões e chegar no plenário. Ele não conseguiu fazer isso. Mas é aí onde nós vamos. Ele tem uma intervenção interessante que passa despercebido. Ele diz: não perdi, nós empatamos. Foi, ele falou. E diz que a presidenta votou contra e o secretário. A presidenta a gente sabe quem é, porque só tem uma mulher. O secretário eu não sei. Onde é a Não, procura? pode nominar, eu não sei. Eu também não sei, fui Não no sabe, portal da transparência. Nós fomos Olha, no portal da Mas nós vamos transparência. pegar na próxima reunião, nós E vamos até pegar onde lá a gente navegou na internet, todas as o comissões nome estão e a desatualizadas. composição de todas as comissões. Parece que são 5 comissões. Mas você viu no outro dia que nós Vamos fomos pegar o fazer nome uma de todo mundo, viagenzinha é. no portal da transparência e as comissões Vamos pegar o nome de todo estavam mundo. Se não desatualizadas. tem na transparência, nós vamos atrás. Vamos ter que É. ver essa questão. E ele fala certo. Assim, a meu ver, como houve um empate, ele como relator votou pela reprovação do projeto. Muito bem. Só que É foi isso. retirado o projeto. Agora, foi reprovar, porque a gente vê a situação do SAI, tem que ter mesmo um aumento na tarifa. E outra tá? coisa. É. E outra coisa. Eu sou pobre, não tenho, mas eu acho que está barato. Presta não tem atenção. como sustentar a Presta autarquia atenção. com a tarifa do jeito que está. Presta atenção à data. Você que está aí em casa, os seus vereadores também e o prefeito. Ele falou que foi dada entrada no projeto em março, fim de março. Foi. E depois foi reentrada em abril. Foi. Então, já Regime tinha a de notícia. urgência urgentíssima. Olha aquilo que eu falei antes, 5 meses sem serviço de qualidade, porque em março já entraram com o projeto de urgência. Então já vinha dando problema e Eu eles digo o deixaram seguinte, para a última, Se privatizar o SAAI, fica pior. não tem choro e nem vela, vai aumentar a tarifa e quem não pagar não pior- vai ter água. E piora os serviços. Com o tempo, Não, menos piora, eu não funcionários. sei. Agora que vai aumentar a tarifa, vai. Tem serviços essenciais que não podem ser Nós vamos ver se privatizados. piora depois que privatizar. Tem serviços essenciais que não podem ser privatizados, entre eles o abastecimento de água, petróleo, energia, comunicações, são setores estratégicos. Nós estamos falando aqui a nível local, a autarquia do SAAI não deve ser privatizada. Até porque o Estado não é feito para dar lucro, é feito para atender as necessidades do povo. Muito bem. Eu sou direito. Está encerrada essa pauta do Luiz, então. O nosso programa está chegando ao final. É. Depende, então, do Mas Romeu aí. Nós queríamos Dom fazer as Eliseu em correções foco, dos mais valores uma vez. para não Para sermos todo Dom injustos. Eliseu.
para não sermos injustos, vimos a necessidade de corrigir. Não sei onde eu tirei aquele valor, 225 milhões. Mas era 203 milhões, 203 milhões... 627.925 reais. O orçamento aprovado para o ano de 2025. E foi... Entrou mais emendas e tal, vai para mais 95 mil... 95 milhões 960 mil. É dinheiro, mas tem que saber para onde é que vai esse dinheiro. E tem que Principalmente esse das emendas. E tem que ver se há necessidade mesmo desse dinheiro entrar agora. Depois a gente vai ver isso. Quanto gastaram de programa, e quanto ainda está em caixa. Eu quero ver quantas pessoas vai dar o like, quantas pessoas vai compartilhar, quantas pessoas vai comentar. Viu? Beleza. Tchau, Romeu. Tchau, gente. Até breve. Uma boa noite a todos.